Entre banco digital e bancão, eu escolho bancão. E eu vou te ensinar e te explicar por que o que eu escolho e o que você pode escolher. E a primeira coisa que você tem que entender é essa classificação. O que é bancão? Bancão são os bancos que a gente considera como bancos pertencentes ao S1. Mira, o que é isso? S1 é uma classificação dada pelo Banco Central, dado ao panorama da segmentação e aplicação proporcional da regulação prudencial. Falei bonito, né? Está no site do próprio Banco Central e o S1 são os bancos que têm porte e ou atividade internacional relevante, mas esse porte é de 10% ou mais do PIB. Então são só os grandes bancos que são esses aqui. Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, Caixa Econômica, Itaú e Santander. Eu, Eduardo Mira, uso o BTG Pactual para os meus investimentos e muito para a movimentação de conta corrente. Eu uso o Itaú porque eu tenho uma conta antiga lá, eu deixei um pouco de dinheiro em fundos imobiliários, mais de 100 mil reais eu já tenho isenção de tarifa, então eu deixei só um trocado lá. Eu tenho conta também no Bradesco porque eu tenho esse cartão aqui, o Centurion, que é o cartão mais exclusivo que tem no Brasil. Nada é melhor e mais exclusivo do que esse, e só o Bradesco emite esse cartão, o Amex Centurion. E aí eu tenho conta no Bradesco só por conta disso. Eu uso os 3 bancões. Mira, você não usa banco digital? Eu tenho conta no Nubank, eu tenho conta em outras coisas, mas eu só uso para fazer conteúdo para vocês. Por que eu não uso bancos digitais? Porque não me dá nenhuma vantagem. Eu uso aquilo que me dá vantagem. Mira, mas não é mais interessante? Não, porque eu sei usar o sistema financeiro. Eu sou um investidor profissional. Eu sou analista CNPI. Eu faço mestrado em economia. Eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil. Poderia ter movimentações lá no Banco do Brasil. Não tenho, porque eu conheço e eu sei usar da melhor forma possível. No BTG, por exemplo, eu não pago corretagem, eu não tenho nenhum custo de manutenção nem nada. Então eu consigo usar as melhores ferramentas de cada uma das instituições. Mira, então não vale a pena ter banco digital? Depende. Se você não vai fazer investimento, só está preocupado em tomar crédito, conseguir um juro baixo, que geralmente eles têm até uns juros mais altos, ou vai ficar assim, precisa de uma conta para você levar para a rua, só para transacionar pequenos valores e de repente deixar no outro celular com medo de ser sequestrado, perder. Essas contas digitais dessas instituições de pagamento, às vezes nem é banco, é só uma instituição de pagamento. Nubank, por exemplo, não é banco, é só uma instituição de pagamento. Essas servem para isso, para pequenas movimentações, pequenos acessos, acesso a crédito, empréstimo, porque se quebrar, faz diferença, você que está devendo dinheiro para o banco, você não sofre nada com isso. Para essas pequenas coisas de menor importância, elas até te atendem. Ah, Mira, mas tem um CDB de liquidez diária que paga 105 do CDI, paga 110, tem uma promoção. Se você estiver dentro do FGC, para uma parcela pequena de capital, eu acho que até vale, mas eu, Mira, prefiro não concentrar os meus recursos em bancos pequenos, independente se é digital ou não, mesmo bancos físicos, bancos estaduais, eu não uso, eu não gosto, porque eu estou mais preocupado com segurança do que com rentabilidade. Para mim, a segurança ela é muito mais importante e a rentabilidade eu busco através dos investimentos, principalmente renda variável. E aí, como é bolsa de valores, é igual para todo mundo. Todos os bancos que me permitem ter acesso vão me dar a mesma facilidade. Eu só estou preocupado em não pagar a corretagem. Só que isso aí eu vou conseguir em qualquer bancão ou em qualquer banco digital. A maioria, inclusive, dos bancos digitais nem tem esse serviço de investimento de bolsa de valores. Então, é muito mais fácil você ter a segurança de um bancão do que você se preocupar se o banquinho vai quebrar. Deixa lá no banquinho só pequenos valores, pequenas transações, ou então se você for pegar empréstimo, que aí é você que deve. Importante você dar uma olhada e ver essa classificação do Banco Central, S1, S2, S3, S4, até o S5. Inclusive, lá no S5 é que estão as cooperativas, um monte de coisa, às vezes esses bancos digitais, contas digitais, estão lá no S5 porque são muito pequenos. Mira, devo levar esses bancos em consideração? Mais uma vez, banco digital você usa para pequenas coisas. Mira, mas e se for o Nubank, que é um grande banco? Nubank só é grande na quantidade de clientes.
Ele passou de 112 milhões de clientes no Brasil, e aí o Nubank, de fato, ele é grande na quantidade de clientes. Ele não é expressivo em volume de investimentos, em nada disso. E aí, quando eu falo expressivo em volume de investimentos, é importante que você entenda que por que esses bancos S1 a gente chama de bancos inquebráveis? Por que esses são os bancos mais seguros? Porque eles acabam ajudando a financiar a dívida pública. Quando o governo arrecada os impostos e faz os seus gastos, investimentos, salários, um monte de coisa, se isso não bate, se não é igual a arrecadação com gasto, o que o governo faz se ele gasta mais, que é o que normalmente os governos brasileiros fazem? Se ele gasta mais, ele precisa pegar dinheiro emprestado. Esses são os títulos públicos. Ele emite títulos públicos, ele pega dinheiro através dos títulos públicos. Quais são os principais e grandes bancos que fazem as movimentações dos títulos públicos? Os 6 grandes bancos do S1. Por isso que o governo nunca vai deixar um banco do S1 quebrar. Se o banco tiver mal das pernas, o governo ajuda, socorre, ou então organiza a fusão com outro bancão. Por quê? Porque o governo precisa desses bancos para se financiar. Se é um banquinho pequenininho, instituição de pagamento, banco digital, o governo não está preocupado com isso. A única preocupação que ele tem é com a quantidade de clientes e o impacto que isso pode ter. Mas não é uma preocupação muito significativa. Por quê? Porque a gente viu o caso do Will Bank, que pertencia ao conglomerado do Master, mais 10 milhões de clientes e foi liquidado mesmo assim. Por quê? Porque não é nada significativo. A quantidade de clientes ajuda para você ter uma ideia, mas não é o mais importante. O Nubank, ele tem mais de 112 milhões de clientes. Isso seria uma segurança, sim, porque o governo não vai deixar acontecer nada com o Nubank, porque é um impacto muito grande. Mais da metade da população brasileira tem conta no Nubank. Só que existe um fato mais importante do que isso: o Nubank dá lucro. Se a gente olha o resultado do Nubank, a gente vê que ele dá lucro. Inclusive, o Nubank dá um lucro expressivo. Até ali 2021, o Nubank deu prejuízo. Passou aí, sei lá, uns 10 anos prejuízo. Isso era a estratégia deles para ganhar mercado. Inclusive, o Nubank dava prejuízo, todo mundo adorava. Agora que ele dá um lucro bilionário, tá ali em 2025, 783 milhões de dólares, convertendo para real, lucro bilionário em real, as pessoas ficam, o Nubank vai quebrar. Um lucro desse tamanho, não dá para quebrar. É um banco sólido. Eu não diria sólido, mas enquanto der lucro, é um lucro crescente. E com essa quantidade de clientes, nesse ritmo que ele vai, a gente não vê nenhuma perspectiva de problema com o Nubank. O Nubank não apresenta nenhum tipo de problema, os próprios resultados do banco mostram isso. Não é o mesmo que a gente pode dizer de outros bancos. Então, ver se o banco está dando lucro líquido, se ele consegue dar lucro na sua operação, é muito importante. Tem uma outra métrica que as pessoas usam de forma errônea, que é o índice de Basileia. Vocês vão ver um monte de leigo aí, influencer leigo, falando: olha o índice de Basileia. Estão falando besteira. Por quê? Porque o índice de Basileia, quanto mais alto, pior. Mira, como assim pior? O índice de Basileia, ele mede a alavancagem. Se ele for muito baixo, o banco pode estar com problema. Se ele for muito alto, o banco é ineficiente. Por quê? Porque ele mostra a alavancagem. O sistema financeiro funciona de que forma? Você coloca dinheiro no banco, o banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. Você vai receber, sei lá, 10% e o banco vai emprestar 20%, porque aí ele tem que te devolver os 10%, tem a parte dele, tem o risco de inadimplência, FGC, um monte de coisa, então ele sempre empresta mais caro para poder cobrir essa equação. Só que o banco não empresta para uma pessoa, ele empresta para várias. É o efeito de multiplicação, criação de moeda. Por que isso acontece? Porque assim o banco tem mais recursos para emprestar e aí ele consegue melhorar o crescimento econômico, porque tem mais dinheiro, as empresas têm mais recursos e conseguem investir mais, o país tem maior capacidade de crescimento. Daí que vem esse efeito multiplicação de moeda. Só que, claro, tem um limite. Se o banco tem um índice de Basileia alto, significa que ele tem pouco efeito de multiplicação de moeda e ele é ineficiente, então ele naturalmente vai arrecadar mais. Se ele tem um índice de Basileia bem baixo, significa que ele está com uma alta alavancagem e aí ele pode ter problemas dos recursos que ele tem. O ideal é que ele fique no limite. Qual é o mínimo? O mínimo é X, depende do nível do banco. O mínimo é X,
esse banco fique próximo disso. Se ele tiver um índice de Basileia muito alto, mostra ineficiência nas suas operações, diferente do que um monte de gente fala por aí. É interessante conhecer o índice de Basileia e o acordo de Basileia que o Brasil é signatário, depois de Basileia 3, não é só o 1, 2, 3, ele trata dessa alavancagem, mas também trata de outras coisas importantes, como o combate à lavagem de dinheiro, ao narcotráfico e um monte de outras coisas. O Brasil é signatário desse acordo. Como eu, Mira, separaria bancões, pode ser o seu banco principal, use sem pagar nada, principalmente se você vai fazer investimentos. Dá para você usar de forma muito tranquila, sem gastar nada, depende do volume de recursos. Se você é pobre, se você tem pouco dinheiro, os bancos digitais tendem a lhe atender. Agora, quem tem dinheiro sempre investe em bancão. Não faz nenhum sentido você tem 100, 200, 300 mil, você está no Nubank. É óbvio que você estaria num BTG, no Itaú, num Bradesco, em outro banco mais estruturado, com mais oferta de serviços, com mais possibilidade de operações. Não faz nenhum sentido você estar no banco digital, num banco pequeno. Então tenha clareza dessas informações para que banco digital você vai usar para pequenas coisas. Se você for pegar um empréstimo, para pegar um cartão de débito, para fazer coisas do dia a dia, você pode usar um banco digital. Eu tenho o cartão do Nubank, embora nem use o Nubank, eu tenho para poder ir para rua, coisas assim, muito assim, pensando mais na segurança. Se alguém me roubar alguma coisa, eu tô com aquele cartão lá de banco digital que não faz a menor diferença, tá? É mais o cartão para enganar o ladrão, é o cartão do Nubank, é o que eu levo lá para rua, não é o meu cartão Black, o Centurion. Por isso que eu faço essa distinção, eu recomendo que você também faça essa distinção. A não ser que você tenha pouco dinheiro, ou não tem dinheiro nenhum, tá devendo, aí você pode usar o banco digital, normalmente ele vai te atender razoavelmente bem. Se você tem um pouquinho de dinheiro, se você já quer um cartão de crédito de mais qualidade, um cartão Black, através de seus investimentos, tem alguns bancos que com 15, 20, 30 mil investidos, você já consegue pegar um cartão Black que te dá grandes pontuações, muito melhor do que fazem os bancos digitais. Então, você tem que ver o seu perfil de consumo e o seu perfil de investimento. Já está investindo em alguma coisa? Vai ser muito mais fácil você investir através de um bancão. Ah, só quer usar serviços? Os bancos digitais te atendem tranquilamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para esclarecer, ajudar, entra no banco. Se você quer ver, entra nos resultados, vê o lucro do banco e assim você vai ter mais certeza. Mas no site do Banco Central você já vê as classificações, aí você sabe quais são os bancos mais sólidos, os maiores e os menores, para que você tenha mais segurança na hora de deixar o seu dinheiro e usar os serviços. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Você ainda fica tentando adivinhar quanto seu patrimônio rendeu no mês? A comunidade Mira tem integração direta com a B3. Ela puxa todos os seus investimentos de forma automática. Ela organiza os gráficos e te diz exatamente se você está perto ou longe da sua meta financeira. E não é só organização. Você tem acesso às nossas carteiras recomendadas de ações, fundos imobiliários, criptomoedas e mercado americano. É só copiar as estratégias dos nossos analistas e montar a sua carteira. Para de tratar o seu dinheiro com amadorismo. Clique no primeiro link aqui na descrição e venha profissionalizar os seus investimentos com a comunidade Mira.